Seja bem-vinda, esse é o nosso segundo vídeo sobre qualidade de sono. E agora a gente vai falar do preparo. Tá? O meu professor de Ayurveda, o Matheus Macedo, ele traz uma metáfora que eu acho fantástica. Se você vai fazer uma viagem de 8 horas de carro, você pega o teu carro e vai sem saber como ele está, sem se preparar, né? Sem ir no banheiro, sem tomar uma água, né? Sem pensar onde você vai parar ou levar um lanche para comer no meio do caminho. Né? Não, você se prepara, né? Dependendo da situação que está o teu carro, de há quanto tempo você não faz uma revisão, você vai fazer uma revisão, você vai no mínimo encher o tanque e calibrar o pneu. Né? Então são preparos para essa viagem de 8 horas de carro. Por que as 8 horas de sono a gente não prepara? Né? A questão é, se a gente não prepara, essa viagem vai ser comprometida. Às vezes pode dar certo, mas a gente está muito mais arriscado a ter problemas na nossa viagem de sono se a gente não se prepara antes. Né? E um bom preparo, ele vai ter no mínimo 2 horas de antecedência. Né? Então, se eu vou deitar às 10 da noite, eu vou começar a me preparar às 8. Se eu vou me deitar à meia-noite, eu vou começar a me preparar às 10. Se eu vou me deitar às 11, eu vou começar a me preparar às 9. O que é esse começar a me preparar? Né? Essa questão da higiene do sono, né? Que dentro da medicina moderna a gente vai falar nessa linguagem de higiene do sono. Né? A higiene do sono é exatamente preparar todo esse ambiente. Então, uma das coisas que eu comecei falando, pontuando muito superficialmente no vídeo anterior, é a questão da iluminação. Né? A luz branca ilumina a nossa produção de melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é o que eles chamam de hormônio do sono. Então, é um hormônio que o nosso organismo produz que vai preparar o nosso organismo para o sono. Então, sem a melatonina, sem essa produção de melatonina, o nosso corpo não se prepara, ou não se prepara direito para o sono. Ela faz parte dos processos neurobiológicos de preparação para o sono. Né? Você pode, de repente, tomar melatonina, você pode, de repente, comer pistache, que também tem uma dose interessante de uma melatonina natural, até mais interessante do que a sintética. Né? Mas você está buscando algo externo que o teu corpo é capaz de produzir. Então isso pode ter uma sequela a longo prazo, que o teu corpo começa a achar que ele não precisa produzir e começa a gerar uma dependência dessa externa. Né? Por isso que a natural vai ser mais interessante, porque ela vai tender a ter um impacto menor nisso. Então, só para vocês terem uma ideia, uma dose de 3 a 4 grãos de pistache são equivalentes a uma dose de melatonina. Né? Então vocês podem usar isso como recurso. É muito interessante, por exemplo, para jet lag, mas nós não estamos falando disso. Né? Que tem um pouco mais de estudo com esse olhar. Mas a gente pode olhar para essa substituição da melatonina pelo pistache para você ter algo mais natural, que o teu corpo vai absorver melhor. Mas o que é o melhor ainda? É você dar tempo para o teu corpo produzir melatonina. E o que teu corpo precisa para produzir melatonina? 4 horas sem luz branca. 4 horas sem tela, 4 horas sem celular, sem televisão, sem computador. Eu sei que parece difícil, né? Mas você tem, por exemplo, os celulares e os computadores hoje em dia que escurecem a tela, que deixam a tela mais marrom. Né? Você tira as luzes brancas da casa e coloca luzes amarelas e mais escuras, mais fracas. Né? Então, quanto menos iluminação e mais amarela for essa iluminação, melhor. Né? Você pode até colocar o teu celular no preto e branco com esse filtro, então ele vai ficar meio sépia ali, meio aquele preto e branco envelhecido, amarronzado. Seria até o ideal. Né? Quem sabe nessas 2 horas, ou até mesmo não usar nada de tela nessas 2 horas e nas 2 horas anteriores ter essa redução. Então eu reduzi a minha exposição à luz branca por 2 horas e eliminei a luz branca, né? E fiquei só com poucas luzes ambientes, uma luz mais focada para leitura, por exemplo, mas também uma luz amarela.
né, nessas 2 últimas horas. Isso tudo vai potencializar demais a produção do teu corpo de melatonina, né? Que é isso, o nosso corpo leva 4 horas para chegar nesse pico. Se a gente fica introduzindo luz branca nesse meio de tempo, a gente fica interrompendo esse pico de produção. Então eu vou aumentando a produção, eu entro luz branca, eu derrubo a produção, né? Eu quero manter essa produção alta, não quero ficar variando, porque é isso que vai favorecer esse processo de sono. Agora, isso é só um dos elementos desse processo. Um elemento bastante importante, bastante fisiológico, né? Outro são as âncoras, que eu falei da sacralidade do espaço, né? E aí a questão de atividade. Atividade também é âncora de sensações, né? Então, se eu quero assistir alguma coisa, se para mim assistir alguma coisa me relaxa antes de dormir, que seja algo que relaxe, né? Que seja um filme, um seriado tranquilo, um documentário, mas não um filme de ação, não um filme de suspense, não um filme de terror. Por quê? Porque isso tudo vai acionar, vai ativar o meu corpo, vai ativar a minha resposta de fuga e luta, como eu falei lá no primeiro vídeo, né? E isso tudo vai me atrapalhar a dormir. Então, se eu vou assistir alguma coisa porque de alguma forma isso me relaxa, eu vou assistir alguma coisa que de fato traga relaxamento, né? Coisas tranquilas. Mesmo um documentário, eu não vou assistir um documentário de guerra, por exemplo. Eu vou assistir o documentário de uma biografia, eu vou assistir o documentário de um parque, eu vou assistir algo que esteja nesse lugar, que seja compatível com essa preparação para dormir. Ou eu vou ler um livro, por exemplo, é ainda melhor, porque eu saio da tela. Por mais que eu esteja usando uma tela com filtro, essa tela ainda está emitindo luz branca e em algum nível ainda está inibindo a produção de melatonina do meu corpo, né? Então, como que você está se preparando, né? Esses são os aspectos mais difíceis, né? Mas se você está com dificuldade de sono, vale a pena, né? E aí, vamos para mais um passo: a alimentação. Se eu vou dormir de barriga cheia, estufada, depois de comer uma feijoada, estou exagerando, tá, gente? Apesar que a gente sabe que tem gente que faz isso. Ou de vez em quando a gente faz isso, né? Mas se eu como algo muito pesado, o meu organismo vai estar meio que brigando, assim, tipo, eu relaxo ou eu faço digestão? Eu durmo ou eu faço digestão? Né? Porque a digestão é uma atividade muito intensa dentro do nosso organismo. Então, comer coisas leves até 2 horas, né? De novo, 2 horas, até 2 horas antes de dormir, vai ajudar em muito, né? Então, eu vou tomar uma sopa de legumes, evita carne. Carne, de forma geral, é pesado. Proteína animal é mais pesada para a nossa digestão. Assim como coisas cruas. Então não vou comer carne, eu vou comer um maço de alface. Não, um maço de alface também vai ser pesado para a sua digestão. Uma sopa de legumes, bem cozidinho, bem temperadinha, quentinha ali, né, vai trazer um acolhimento, vai acalmar o corpo, esse calorzinho gostoso, né, e vai ser de fácil digestão, né, com temperos mais leves. Então, de repente, uma diversidade de ervas, e não uma pimenta, e não sal, né, mas joga uma diversidade de ervas. É lógico, você vai botar um pouquinho de sal, mas não exagera. Por quê? Porque isso tudo vai ativar o teu corpo. A pimenta, o sal vai ativar o teu corpo à noite. A gente não quer isso. Põe um alecrim, por exemplo. Alecrim é muito bom para o sono. Você pode, inclusive, pegar folhas de alecrim e colocar dentro do teu travesseiro, né? Entre a fronha e o travesseiro, né? Faz um saquinho ali de pano, coloca as folhas ali dentro, né? Para não ficar manchando o teu travesseiro, tua fronha. Pega um saquinho para isso, põe lá dentro entre a fronha e o travesseiro, e aquele cheirinho de alecrim durante a noite vai te ajudar, né? São pequenas coisas mais naturais que você pode fazer por conta própria, sem precisar da indicação de um médico, né? Que podem te favorecer muito o sono, né? E aí aqui, se você vai resolver, né, naquela orientação inicial, eu vou escolher um exercício,
olha para esse bloco do sono como um bloco só, porque quanto mais coisas você conseguir fazer, melhor. Mas respeita o teu limite, né? Entende que para você ter um bom resultado, o ideal é você introduzir tudo isso, né? Mas vai introduzindo lentamente com o teu limite, né? E vai percebendo que as mudanças vão ser mais sutis no início, mas conforme você vai conseguindo incorporar várias dessas orientações, isso vai começando a ter um impacto maior, né? E se o que você está fazendo ainda não teve impacto, é porque ainda está pouco, ou às vezes é uma questão de persistir. Por exemplo, para o teu corpo reaprender a diferenciar o ambiente de estresse do ambiente de relaxamento, né? Isso vai levar um tempo para o teu corpo reaprender, porque ele aprendeu que a cama era um lugar de estresse por uma série de comportamentos antigos, e agora ele precisa reaprender. Então, falamos de autocompaixão já no bloco anterior, vamos falar mais para frente de autocompaixão de novo, né? Mas aqui de novo, muita calma e respeito consigo mesma. Respeita os seus processos, respeita as suas dificuldades e entende que tem um porquê por trás delas. E vai introduzindo as mudanças devagar, né? Hoje foi difícil, respira fundo e tenta de novo amanhã. Amanhã você conseguiu? Maravilha! Então, mantém para o dia seguinte e vai nesse crescente. Acrescenta uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, respeitando as suas dificuldades, né? Se está difícil fazer uma coisa, começa pela outra. E aí essa outra vai te fortalecer para você conseguir fazer a mais difícil. Começa por aquilo que é mais fácil, né? Sempre começa por aquilo que é mais fácil num processo de mudança delicado como esse que a gente está abordando aqui, né? Começa por aquilo que é mais fácil, começa por aquilo que é mais respeitoso a toda a sua história que te trouxe até aqui. Combinado? E no próximo vídeo eu vou falar de um exercício que pode te ajudar tanto ali na hora de adormecer, mas especialmente se você tem dificuldade de acordar no meio da noite ou de acordar muito cedo e ter dificuldade de voltar a dormir.